Bom, amigos, capítulo 2 de hoje. Nós falamos agora sobre a segunda onda na Europa e também sobre a mutação do vírus. Mas eu queria chamar a atenção a uma coisa muito importante. Vocês têm acompanhado o noticiário de que a França fechou bem, a Itália fechou restaurantes até depois das 18 horas, bancos estão fechados, as pessoas não podem andar, não podem aglomerações, em todos os países da Europa praticamente, né? E nos Estados Unidos eles não conseguem fazer nada porque é uma eleição a vir daqui a pouco, mas os números lá estão aumentando também. Mas sabe que você percebeu uma coisa muito importante? Nenhum dos países fechou as escolas. Nenhum dos países ousou tocar nas escolas. Manteram as escolas abertas. Mantiveram as mesmas condições quando abriram. Certo distanciamento, atividade escolar, uma boa parte externa, uma outra parte interna. As crianças com uma atividade bastante com atitudes e disciplinas bastante fortalecidas para diminuir contato, mas, sobretudo, não exagerado, mas lembrando bem o que eu sempre falei, que as crianças, eles infectam igualmente, recuperam rapidamente, eles têm uma resistência ao vírus entrar maciçamente no corpo, desenvolvem anticorpos imediatamente e, mais importante, eles não são semeadores da infecção. Mães, pais, eu quero falar isso para vocês. Parece-me que pelos jornais que vocês, pais e mães, são os maiores pessoas resistentes à abertura das escolas. Vocês estão prejudicando seus próprios filhos, certo? Lembrem, as crianças não são a causa de contaminação nem disseminação da doença. A doença dissemina de adulto para adulto. E a partir da adolescência, na segunda parte da adolescência, a disseminação, o contágio, é igual se ele tiver 20, 30 ou até 40 anos. Também é importante, vou frisar mais uma vez, a mortalidade, certo? Entre 0 até 55 anos é inferior a 0,2%. Estatística americana está dizendo isso. Está claro? Estatística europeia apoia isso. Entende? Então, primeiro risco dos seus filhos pegarem doença é extremamente pequeno. A possibilidade de recuperarem é mais acima de 99,9%. Entendeu? 99,9%. Certo? E eles não são transmissores. Então você vê, a Europa, com toda essa onda, que provavelmente vai ser pior que a primeira, ninguém ousou, ninguém nem aventou a hipótese de fechar as escolas. E lembre, todos os países da Europa e os Estados Unidos, na América do Norte, estão abertas para crianças, sobretudo o berçário. Então que isso seja um recado e uma mensagem aos nossos governantes, que não sei por quem eles são guiados. Se eles dizem que é pelas ciências, então os cientistas precisam reformular suas ideias. Se eles dizem é pelos médicos, esses médicos não entendem nada, provavelmente epidemiologia ou não leem. E se eles são guiados por sindicatos dos professores, então, pelo amor de Deus, tá certo? Devem ter motivos escusos para disseminar esse medo. E se são vocês, pais, mudem um pouquinho de opinião, leiam um pouquinho mais, deixem esse medo de lado, porque esse medo está mais prejudicial para vocês e, sobretudo, para seus filhos. Ok? Muitos de vocês estão dizendo, não vou só começar a levar meu filho quando tiver uma outra vacina. Gente, tira isso da cabeça. Olha, até o Instituto Butantan, certo? Diz que não vai ter vacina nesse ano mais. Vai ser nem talvez algum tempo no primeiro trimestre do ano que vem. Nós não temos nenhuma das 11 vacinas em fase 3 em condições de assegurar a vocês, certo? Que essas funcionam, tem eficácia e tem segurança. Nenhuma delas. Então, se você for esperar uma vacina eficaz, talvez
e muito provável que você vai ter que esperar até o segundo semestre do ano que vem. Quando acabar, se tiver uma segunda onda no Brasil, e se tiver, vai ser a partir de maio. Mas a própria Organização Mundial de Saúde disse claramente, vacina eficaz, duradoura, a melhor delas, só em 2022, muito provavelmente em 2022. Portanto, os seus filhos provavelmente, se você continuar assim, portanto, seus filhos provavelmente vai perder mais um ano de escola, 2021. E então são 2 anos perdidos. A responsabilidade é sua. A ciência diz outro, que as crianças são seguras de voltar para a escola. E é tudo, né? Desde o berçário até o pré-escola, primário, secundário, universidade e assim por diante. O Brasil não aguenta tamanho tempo de sequestro da intelectualidade, da inteligência para as crianças que estão justamente na idade que são mais sedentas, mais necessitadas de estímulo intelectual, estímulo social, estímulo de amizade e principalmente as crianças mais afetadas, mais necessitadas de cuidados especiais. E também ninguém aguenta essas crianças, a maioria das crianças brasileiras depende da merenda escolar, ok? E quanto à vacina, vamos falar novamente de algumas coisas delas, tá certo? Eu já falei várias vezes, vocês podem ser. As vacinas correntemente no mercado não são seguras e foram muito apressadas quanto ao seu desenvolvimento. Cada vez mais, todos os cientistas mais sérios estão dizendo a mesma coisa. Quem fala o contrário, ou é um vendedor de vacinas, que vai desde governador até diretores de institutos, ou então uma pessoa que não entende nada de desenvolvimento de remédio e vacinas. Vocês podem ler uma coluna hoje do Estadão de São Paulo que é uma pessoa que eu respeito, que concorda plenamente com o que eu estou falando. Foi apressado, foi largar, imprudente a velocidade que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido as etapas da vacina. A fase pré-clínica, em que são testados animais, varia entre 6 a 12 meses, pelo menos, pode ser até de vários anos. Alguns estudos são de 5 a 10 anos, sobretudo para a vacina, para saber se a vacina faz mal, se não é porque é seguro. Não matou o animal, está tudo bem. Não é assim não. Porque os efeitos podem ser subliminares, não bem claros, e vai aparecer semanas depois, ou até meses depois. Então tem que acompanhar uma fase mais longa. Faz mal para o feto, se a fêmea está grávida, faz mal para a sua gestação, ele vai causar câncer, vai causar tumores, vai causar uma falência mais no futuro. Isso é estudado na fase pré-clínica. Você que é a vacina chinesa diz que fez o estudo pré-clínico, esse aqui, do governador de São Paulo, fez o teste em um único macaco. Oxford diz que fez num grupo de animais, desde hamsters, roedores, ratos e até primatas, mas não publicou. Nem a Johnson, nem nenhuma outra. Eu não vi. Eu procurei todas as revistas de jornal. Não tem. É segredo. Mas de outra forma, quanto tempo? Um mês? Um mês não é suficiente para efeitos tardios dela. Então, para aquilo não foi feito. Não foi feito da forma como o rito científico exige. A fase 1, fase 2, passou assim. Aliás, muitos deles juntaram fase 1 e fase 2. Mas a fase 2 é justa a fase em que você determina o número de doses. 1, 2, 3, 4 doses. Não teve tempo. Começou em maio e agora em setembro, agora nós começou em novembro já. Cadê o tempo de você saber se a primeira dose aumentou tantos anticorpos, a segunda dose X anticorpos e a terceira dose necessária? Não, todos falam 2 doses. Gente, 2 doses para vacina inativada ou morta não é suficiente. Então, muito bem, o anticorpo vai subir e vai cair. Quanto tempo vai demorar para cair? 5, 6, 8 meses depois? Gente, a segunda onda, se vier ao Brasil, vai ser em maio.
Se você tomar a vacina agora, o nível de anticorpos vai cair justamente quando aparecer a segunda onda. E provavelmente, com a mutação que está vindo da Europa, do qual essas vacinas não estão preparadas para averiguar. Entende, gente? Vacina é uma coisa muito séria. Remédio você toma um dia, você parar de tomar, vai embora. Vacina você tomar, os efeitos dela vão durar por muito tempo. Os efeitos benéficos, assim como os efeitos maléficos. Ok? Então pense bem antes você que depende da vacina. A vacina é importante, sem dúvida. Ele pode diminuir a doença? Sim, mas desde que seja eficaz, seja segura e que dê proteção por tempo prolongado. E isso foi atropelado em todas as vacinas. Gente, eu não sou contra a vacina, muito pelo contrário. Eu desejo, eu sonho, eu torço para que nós tenhamos uma vacina eficaz. Mas nenhuma das 11 vacinas em fase clínica hoje, fase 3 hoje, atende sequer a qualquer uma das regras exigidas para ser chamada de vacina segura, eficaz e que dê proteção prolongada. Está claro? Então pense bem, vamos aguardar os desenrolar dos próprios capítulos, mas certamente não será em 2020. Talvez no primeiro trimestre do ano que vem tenham alguma resposta. Mais provavelmente no segundo trimestre, mas com certeza no segundo semestre de 2021. Ok? Então, prudência e paciência, que a sua saúde depende dela. Até mais.